Judiciário, principalmente esses nomes. E já chega aqui conosco também o Procurador de Justiça, doutor Marcelo Rocha Monteiro. Obrigada pela sua presença. Também já vou jogar uma pergunta logo de cara, porque os rostos de vocês vai ficando com símbolo de alguma coisa. Então, doutor Marcelo, quero aproveitar e dizer o seguinte: o senhor acompanhou muito o processo penal na prática, né? Porque o ministro Alexandre de Moraes gosta de dizer que são pessoas que não sabem direito, né? Então, tem na prática, dá para falar que é um jurista. O senhor conhece, ou dá para comparar os processos criminais que o senhor acompanhou com o que tem sido feito, né, diante desses autos aí de vários inquéritos, mas que fala aí do 8 de janeiro e também das outras pessoas que estão vinculadas a tudo isso, e que a gente sabe que esse bloco aqui é sobre irregularidade e nulidades, né, deveria já ter sido nulo, né, os processos. Então, gostaria que o senhor entrasse nisso, essa questão de nulidades básicas e de irregularidades. Bom, boa tarde, agradeço muito o convite, um prazer estar aqui na companhia de pessoas tão ilustres, né? Todos, o doutor Sebastião, que já tivemos a oportunidade de estar juntos, né? Fabi também, e a Carolina, prazer estar aqui com você. Olha, tanta coisa errada, né, que é difícil a gente saber por onde começar, mas eu acho que o doutor Sebastião começou por um ponto que é extremamente importante, né? Eu, além de atuar, né, na prática como procurador de justiça, antes disso como promotor na área criminal há mais de 35 anos, eu também há mais de 35 anos sou professor exatamente de processo penal na UERJ, né, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Então, hoje, eu digo que eu fico um pouco... eu me manifesto assim, de forma solidária aos meus colegas professores de Direito Processual Penal, porque a gente ensina uma coisa em sala de aula, né? E os ministros do Supremo fazem exatamente o oposto. A gente ensina que o sistema é acusatório, que tem que haver uma separação de funções. Investigar e acusar são funções do que a gente chama de Estado de Administração, Poder Executivo, enfim, os nomes mudam de país para país, mas é Polícia e Ministério Público, né? E Judiciário julga, Judiciário exerce função jurisdicional, ele tem que se manter inerte para preservar a sua neutralidade. Juiz não instaura inquérito. Todos esses inquéritos instaurados pelo Supremo Tribunal Federal são ilegais, e tudo que deles deriva é ilegal também. Além disso, esse ponto que o doutor Sebastião tão apropriadamente mencionou, que é a absoluta incompetência do Supremo para o julgamento dessas dezenas, eu não sei se são dezenas, acho que são centenas, né, doutor Sebastião, de réus, né? Algumas milhares. São 2.000 pessoas. 2.000 pessoas. No primeiro julgamento daquele funcionário aposentado, se não me engano, da Sabesp, né? O doutor Sebastião foi o advogado, fez aquela brilhante sustentação, e no dia seguinte, ou 2 dias, ou 3 dias depois, nós, por coincidência, participamos, não sei se ele se lembra, de uma live, né? E eu, ingenuamente, perguntei para o doutor Sebastião, né? A gente não sabe se ri ou se chora, né? Ô, doutor Sebastião, mas olha só, e os réus com foro especial, né? Deputado, senador, sei lá, quando é que eles vão começar a ser julgados? E aí, eu, boquiaberto, ouço do doutor Sebastião a seguinte resposta: não tem nenhum, nem vai ter. Não tem nenhum réu com foro por prerrogativa de função. O que é que esses processos estão fazendo no Supremo Tribunal Federal? Evidentemente que não existe competência. Pega lá a Constituição e você vai ver, o Supremo é competente para julgar presidente da República, vice-presidente, procurador-geral da República, senador, deputado federal, ministro do próprio Supremo, ministro dos tribunais superiores, comandante da Marinha, do Exército da Aeronáutica. Cabe, não precisa, com as 2 mãos você já enumera embaixadores, né, chefes de missão diplomática em caráter permanente. Então, não tem ninguém nessa situação. Houve 3 ou 4 deputados federais inicialmente investigados, nenhum deles foi denunciado, nenhum deles virou réu. E aí eu digo, Fabi, eu digo para os meus alunos o seguinte, independente, digo isso muito antes desse caso. Olha só, gente, toda vez que você tiver um juiz claramente incompetente
para julgar determinado processo. Mas ele não abre mão, ele não tem competência, mas ele quer julgar aquilo de qualquer maneira. Fiquem de pé atrás. Porque se é claramente incompetente esse juiz para julgar aquele caso, mas ele quer julgar a qualquer custo, das duas, uma. Ou ele quer beneficiar o réu a qualquer custo, ou ele quer prejudicar o réu, custe o que custar. Não dá para esperar a isenção desse juiz. Assim sendo, eu vou aproveitar até a doutora Carolina, que também está à frente até da associação aí dos familiares, né, que eu considero todos vítimas, e realmente esse tema, sempre com o sigilo, né, a coisa do secreto, de que não tem acesso aos autos, os autos serem físicos, as dificuldades para os advogados, né, também ninguém mais respeita a prerrogativa dos advogados, mas tirando a gente do contexto, né, que somos meros advogados. Mas o pior de tudo é o que o doutor Marcelo acabou também de apontar, né? Como não surgem as pessoas que teriam a função de puxar, né, a prerrogativa lá para o Supremo. E mesmo assim continuam como se nada houvesse, né? Então as condenações e os advogados permanecem, não é mesmo? Sem fazer sustentação oral, não é isso, cara? Fabi, eu agradeço, né, por você aceitar o convite da chave. Agradeço também o doutor Sebastião, que tem ombreado com a gente, doutor Marcelo, muito obrigada, e o coronel Gerson também. Então, é bem complicado a gente falar nesses casos exatamente sobre essa puxadinha de prerrogativa, né, de competência que ele tem feito, é um puxadinho ali na lei que ele tem construído. E o que acontece, Fabi? Assim que essas pessoas foram detidas ali no 8 de janeiro, foram enviados à polícia legislativa, quem foi preso ali dentro do Congresso, fez o caminho certo, ela encaminhou aquela prisão ali para a Justiça Federal. E no mesmo dia, o que o juiz da Justiça Federal fez? Ele declinou a competência dele com base no inquérito das fake news, que é aquele inquérito do fim do mundo que todo mundo conhece, aquele inquérito 4781. O que não teria nada, aí é que não teria nada a ver mesmo. Posteriormente, ele abriu esse inquérito 4879, que é o inquérito dos atos antidemocráticos, que também é um inquérito com os moldes do inquérito do fim do mundo, onde ele coloca todo mundo que ele quer e que ele imagina que está cometendo ato antidemocrático ali dentro. Inclusive pessoas que supostamente ameaçaram a família do ministro Alexandre de Moraes são inclusas num inquérito de atos antidemocráticos, como se ele fosse a democracia. Então, insultou com ele é a democracia, você é antidemocrático. E aí entra nesses inquéritos e por isso tudo vira de competência dele. Como o doutor Ezequiel bem falou no bloco passado, a gente tem várias PETs abertas. O ministro Alexandre de Moraes, ele abre essas PETs como uma forma de burlar esses inquéritos e essa competência. Porque quando ele abre a PET, ele já coloca automaticamente a competência para ele, por conexão com algum outro inquérito que já foi aberto em algum momento da vida, né? Porque não tem mais prazo para inquéritos, de inquérito começar e finalizar. Ele pode ter sido aberto lá em 1984 e ele vai continuar aberto porque ele vai continuar prorrogando, né? Eu não era nem nascida, inclusive, doutor Sebastião, mas é mais ou menos isso que ele tem feito. Então, ele não foi com a sua cara, ele coloca num desses inquéritos e busca competência para ele. E, como bem disse o professor Marcelo, é muito estranho ele querer, de qualquer forma, a todo custo, ser o ministro, né, que vai julgar, que vai condenar e que vai executar. E hoje teve uma fala do presidente Lula que ele diz que seremos implacáveis nas penas dessas pessoas. E eu não sabia que quando o presidente era eleito presidente do executivo, ele também era do judiciário. E eu não estou mais entendendo nada, né? É uma coligação. É uma coligação. É exatamente isso, é uma coligação. Então, a gente
pode entender que o presidente Lula vai julgar as pessoas do dia 8 de janeiro de forma implacável. Mas, mesmo assim, a gente pediu essa suspeição do ministro Alexandre de Moraes, inclusive pelaquela fala dele de que ele tinha ligado para o presidente Lula e tinha dito que deveria ser feito e etc. E também pedimos a incompetência do STF, tudo em alto apartado, como manda o figurino e etc. Mas enquanto a gente trabalha dentro das leis, eles trabalham à margem da legalidade. E fica muito difícil você jogar um jogo onde você segue as regras e seu adversário não. É verdade. Pois é, gravíssimo. Doutor Sebastião, olhando para o futuro, porque a gente precisa ter, né, uma esperança lá de chegar em algum lugar. Né? Vamos supor que a justiça finalmente viesse aqui, né, para o Brasil, como se fosse algo assim de Deus, pluft, caísse. O que seria o ideal acontecer, tanto com os seus assistidos, mas com essas 2.000 pessoas que a gente está tratando, né? E quais as consequências razoáveis para estes que eu considero que cometeram abuso de autoridade? Fabi, olhando para o futuro, nós já deveríamos ter aprovado a lei da anistia, que está lá no Congresso. O deputado Rodrigo Valadares apresentou um brilhante parecer, mas o que aconteceu? O presidente Arthur Lira retirou para uma melhor análise por puro cálculo político, porque tinha as eleições municipais e se ele colocasse aquele tema ia mostrar quem era a favor e quem era contrário. Cumprimento o Marcelo, não o fiz inicialmente, receba meu abraço, Marcelo, sempre um prazer estar com você. Então, para uma pacificação do país, seria necessária a aprovação dessa lei e virarmos a página. Mas a comemoração de hoje, com a presença dos ministros do Supremo Tribunal Federal, eles são parceiros, eles são cúmplices, essa é a palavra, de tudo o que está acontecendo. Nós não temos alternativa, porque os deputados já receberam a nossa procuração para agir em nosso nome, e eles não agem. Eu vejo pessoas pelo mundo inteiro por coisas menores, nas ruas, protestando. Olha, quando no final de 2023, a Gabriela estava lá, o Ezequiel, em Brasília, nós fizemos a primeira manifestação. Quando ninguém falava, ninguém ia para a rua, fomos lá primeiro com as 300 pessoas, né, Carol? Depois umas 3.000 pessoas. Nós levamos placas, Senado pare o STF. Continua válido até hoje. O STF tem que ser parado. O arbítrio do STF não é instituição, é o arbítrio desses ministros. Nós vemos agora aí o ministro Flávio Dino, que também batalhamos para ele não assumir esse cargo, governando. Porque quem domina o dinheiro, onde coloca o dinheiro, é quem governa, é quem tem o poder. Então, a solução para a pacificação do nosso país é a anistia. Para isso, nós temos que fazer manifestações. Não sei se a população está assim disposta a ir para a rua, mas fazer a paralisação nacional. Não tem mais o que esperar. Se for esperar, vamos esperar 2026 ter eleição e o Senado que em 2027 a tomar providência. Chegaremos a 2026? Em quais condições as pessoas chamadas de centro-direita ou extrema-direita, como somos classificados, né? Imagina, eu sou um cara de extrema-direita, mas assim sou classificado, né? Quais condições essas eleições vão ser colocadas para os participantes, as pessoas que querem disputar um cargo? Temos lá o projeto de lei que foi bem citado anteriormente, uma força muito grande do Felipe Gimenez, não é, para aprovar a contagem pública dos votos, paralisado também. Então, se nós não tivermos uma transparência na eleição, nós vamos continuar discutindo fatos como esse, porque sempre, em algum momento, vai ter alguém com muita revolta interior, e eu quero dizer já de plano. Ontem eu fiz um videozinho, publiquei, eu continuo, toda a revolta que me acompanhou no ano de 2024, ela continua comigo aqui em 2025. Eu não vou arredar pé para esses abusadores do direito. Eles podem estar usando, eventualmente, temporariamente, essa capa de magistrado, mas eles não são juízes.
Porque o juiz ele cumpre a Constituição, ele cumpre a lei. E quando a pessoa avoca para si uma competência que não tem, nós não podemos respeitar essa pessoa. E veja, não é só Alexandre de Moraes, é todo o Supremo Tribunal Federal. Em matéria da competência, você só retira o Cássio Nunes e o André Mendonça, que realmente acataram nossas preliminares, não é isso, Carolina? Mas os demais todos disseram não. Estamos, é isso mesmo. Né? Então, a solução é denunciarmos todos os dias. Tem pessoas, Fabi, como você, Marco Antônio, Serrão, Augusto Nunes, todos esses, a Cris Grêmio, pessoas que estão aí na luta, mostrando, expondo todos os dias as arbitrariedades, porque senão fica somente na narrativa oficial pelas TVs, que são, evidentemente, os jornalistas que são muito bem remunerados por todos nós, com o nosso dinheiro que é canalizado para essas televisões. Perfeito, doutor Sebastião. Vou aproveitar esse gancho. Doutor Marcelo, muito se coloca que o Supremo fará uma autocontenção em algum momento, ou que os ministros, esses que estão sentados lá, estão com medo, estão preocupados, estão em pânico, e quando eu olho a realidade, ainda mais essas pessoas aí que estão nessa situação, essas 2.000 pessoas, eu olho e falo, meu Deus do céu, né? Então, o que o senhor pensa a respeito, diante da lei, aí, dessa autocontenção do Supremo? O senhor acredita que isso virá? Olha, eu costumo dizer que quem acredita em autocontenção desses ministros do Supremo acredita também na fada do dente, em Papai Noel e no coelhinho da Páscoa. Tá? Assim, eles estão dando todas as demonstrações de que não reconhecem limites, né, para o seu poder absoluto. Né? Eles se acham investidos de um poder absoluto. E esse caso do 8 de janeiro é um dos exemplos, talvez o mais significativo, mas não é o único exemplo disso. Tá? Esses inquéritos inconstitucionais instaurados pelo Supremo, eles têm... se eu tiver oportunidade, nós estamos aqui, somos todos aqui profissionais do direito, mas estamos certamente sendo assistidos por muitos leigos. Né? Então, o leigo, às vezes, ele não tem muito a noção de qual é a função do juiz no inquérito, né? Porque o inquérito não deve ser um procedimento judicial. Né? Inquérito é uma investigação feita pela polícia, né, para descobrir se houve ou não houve um crime, se houve o crime, quem o teria praticado, entregar essas provas para o promotor, para o Ministério Público fazer uma acusação formal, que a gente chama de denúncia. A partir dessa acusação, começa o processo, começa a atuação do juiz, e lá no final do processo o juiz vai julgar esse acusado. Né? E aqui no inquérito, que é antes do processo, qual é a função do juiz? O juiz só tem no inquérito a função de, em determinadas situações em que a polícia, para investigar determinado crime, precisa, por exemplo, quebrar o meu sigilo bancário, interceptar a minha conversa telefônica, entrar na minha casa para fazer uma busca e apreensão. Nesse tipo de investigação, a lei exige que um juiz, de forma isenta, avalie. De um lado, você tem o interesse da investigação, do outro lado, você tem o seu direito à privacidade, o seu direito à inviolabilidade do lar, ao sigilo da conversa telefônica. Então, esse juiz avalia. A polícia quer entrar na minha casa para fazer uma busca. Eu não quero, eu quero ter a minha inviolabilidade domiciliar preservada. Chama o juiz para ele avaliar quem tem razão. Aqui se justifica? Justifica. Então, ele autoriza a busca e a apreensão. Aqui não justifica, ele não autoriza. Tá? Então, daí você percebe que esse juiz precisa ser uma figura isenta. Não pode partir dele a iniciativa. Eu quero fazer uma busca na casa do Marcelo. Eu quero interceptar. Porque se ele quer e ele tem o poder, então já está autorizada a busca, já está autorizada a quebra do sigilo. Né? O que é que o senhor Alexandre de Moraes faz nesses inquéritos? Nós descobrimos, todo mundo desconfiava disso, mas a gente descobriu isso naquele episódio da Folha de São Paulo, que revelou aquelas conversas lá, o Glenn Greenwald revelou, né? Ele manda o assessor entrar em contato com a polícia, né, ou com outro órgão qualquer, e dizer, olha só,
vai atrás da prova tal contra fulano, faz uma busca na casa. Agora, não diz que é o ministro que está pedindo, não. Ao contrário, manda um ofício como se você estivesse pedindo ao ministro Alexandre de Moraes essa diligência, essa investigação, essa busca, e aí ele vai autorizar como se estivesse agindo de forma imparcial. E isso mostra por que, por exemplo, nós tivemos nesses inquéritos algo que eu nunca tinha visto na vida, não sei se o desembargador Sebastião já viu. O Supremo não só instaurou esse inquérito do fim do mundo, como o ministro relator, o ministro Alexandre de Moraes, escolheu a equipe de policiais que iria atuar na investigação. Juiz não pode escolher, delegado não pode escolher investigador, não pode escolher inspetor. Isso não existe. A polícia é um órgão do Poder Executivo. Por que ele fez isso? Porque ele quer exatamente ter pessoas da sua irrestrita confiança, porque ele vai falar para essas pessoas: eu quero que vocês investiguem fulano, eu quero que vocês juntem prova contra Beltrano, eu quero que vocês façam uma busca na casa do Alan dos Santos, mas eu quero que todo mundo pense que são vocês que querem e que estão pedindo para mim, apenas para que eu autorize, e eu faço de forma imparcial. Então, esse é o teatro que foi montado nesses inquéritos, para serem usados como instrumentos de poder sem freio do senhor Alexandre de Moraes e dos seus colegas do Supremo Tribunal Federal. Fabi, eu vou ter que me despedir, chamar o doutor Marzíglia, mas antes de eu me despedir, eu vou trazer aqui de novo, novamente, para as pessoas que estão nos assistindo, o site Anistia, que está passando aqui na tela, que as pessoas acessem, enviem os e-mails, que a gente precisa de bastante pressão popular para que os presidentes, tanto da Câmara dos Deputados quanto do Senado Federal, coloquem para frente. Muito obrigada, doutor Sebastião, estamos juntos sempre. Muito obrigada, professor Marcelo, e tchau, Fabi, um beijo. E o doutor Marzíglia vai subir aqui na live. Até logo. Tchau, tchau, Carol. Doutor Marcília, seja bem-vindo entre nós, né, os advogados aqui que estão batalhando a justa batalha. Muito prazer em recebê-lo aqui conosco também nessa tarde. Vou aproveitar, já vou te passar uma pergunta logo de cara, para depois eu repasso novamente até a mesma pergunta para o doutor Sebastião. Se a gente pegar a época da ditadura, onde eles falavam ali, né, que vários direitos eram violados, nós tínhamos exatamente isso que o doutor Marcelo acabou de nos contar, que eram pessoas em situação de inquérito, com esses inquéritos intermináveis, que não havia uma denúncia. Então, você não tinha, né, lá na época da ditadura, não estou falando de agora, não, né, você não tinha muito como defender os clientes, justamente por isso, né, porque não tinha ação completa. Agora tá bom, a gente já está tendo andamento com a contribuição da PGR, que, aliás, em nenhum momento também apontou essas diversas irregularidades e nulidades das quais a gente comenta, que não é questão de se gostamos ou não gostamos, está na lei. Doutor André Marcília, para o senhor, que é um constitucionalista, o que é mais gritante acerca dessas nulidades, acerca dessas irregularidades, desses processos que estão ocorrendo lá no âmbito do Supremo e que tem repercutido e tem acabado com a vida aí de milhares de famílias e pessoas? Bom, boa tarde, Fabi, desembargador, professor Marcelo, é um prazer estar aqui com vocês nesse dia tão simbólico, né? Eu tenho dito, é um dia simbólico para as autoridades governamentais, porque elas precisam manter a justificativa de que houve um golpe, senão elas precisam assumir todos os abusos e excessos que cometeram até hoje. Então, não tem como elas fugirem, ainda que em atos flopados, como diz a meninada de hoje, em atos esvaziados, né, como a gente tem visto, mas tão simbólico também esse dia para as pessoas que sofreram e estão sofrendo esses abusos e os seus defensores que enfim, estão hoje participando aqui também na live e que vêm tendo as dificuldades que eu, inclusive, tive. Isso é interessante porque a gente olha para hoje e fala assim, mas isso aconteceu agora, isso começou agora. Não, isso começou em 2019, em abril de 2019, quando eles começaram com o inquérito das fake news, e eu tenho eu ia dizer o orgulho, mas sem dúvida alguma não é o orgulho, não, é
é um currículo que eu ponho isso no currículo, mas que é um desorgulho, já que não existe essa palavra, eu inventei agora, de ter sido o primeiro advogado do inquérito das fake news, quando eles começaram com a censura à capa, o amigo do amigo de meu pai, da revista, à época, Cruzoé. Ali começou já errado, porque eles disseram que houve uma fake news, começou chamando de inquérito das fake news, e depois descobriram que o documento que baseava a matéria era verdadeiro. Então, o inquérito das fake news começa com uma fake news que não era fake news. E com uma competência já totalmente errada. E com uma multa de 100 mil por descumprimento de um ato que não foi descumprido. E os descumprimentos eram assim, imediatamente, cumpra-se imediatamente. Então, tudo que a gente tem visto hoje só foi piorando, mas começou lá. Esses abusos, o modus operandi, vamos dizer assim, desse troço todo que hoje a gente olha, começou ali, né? E foi crescendo. Os inquéritos foram ganhando tentáculos, né? Como uma casa que vai ganhando puxadinhos irregulares, os inquéritos foram ganhando puxadinhos irregulares, hoje são mais de uma dezena de inquéritos, fora as petições que orbitam em torno desses inquéritos. Então, esses abusos, eu me recordo que eu falava, quando eu comecei nisso, eu falei lá em 19, olha, eu vou conseguir o acesso aos autos, porque tem uma súmula do STF que garante o acesso nosso aos autos, que é a súmula vinculante número 14. Veja, isso tem uma súmula vinculante, não é uma súmula só do STF, ela é vinculante. Pô, nem eles se vinculam à súmula vinculante deles. É um absurdo, mas eu tinha a ingenuidade jurídica de achar que a lei estava lá para ser cumprida, que o STF era o guardião de tudo. Enfim, a gente tem no Brasil essa expectativa torta. Então, a gente tem assistido a uma jurisprudência de exceção que começa em 19 e vai se agravando. Quando vem o 8 de janeiro, o 8 de janeiro já é, digamos assim, efeito de um tribunal muito acomodado com essa jurisprudência de exceção. E também muito refém da necessidade de manter esse estado de coisas que lhe deu um poder tão grande que não consegue mais se livrar disso. Não existe, eu acho que eles sequer imaginam, não conseguem sequer imaginar como seria o Brasil sem eles, ou sem o poder deles desmesurado que foi criado. Então, você me pergunta, quais são como constitucionalista, quais são os abusos? Bom, como constitucionalista, eu olho para os abusos do STF como uma criança olha para uma loja de doces. Eu não consigo escolher um só, né? São tantos e tão variados, tem caramelo, tem para todo gosto. Você sai farto ali, farto de cansaço, de estresse, e tudo estragado, tudo estragado. Tudo vencido, exatamente, bem posto, é isso. É uma criança diante de uma loja de doces estragado. E esse é um estrago que vai se perpetuar. Quando esse estado de coisas se alterar, Fabi, porque a gente, assim, vamos lá, tem essa questão que eu mencionei da súmula, tem a questão da competência, né? A gente teve ontem a soltura de um morador de rua que foi preso em flagrante. Um morador de rua que foi pedir comida e preso em flagrante preso em flagrante com a alegação de que ele tinha incitado as Forças Armadas contra os poderes constitucionais. O cara não sabe nem o que é isso, muito provavelmente. Né? Preso em flagrante. Então, quer dizer, alguém mentiu, ou quem absolveu, ou quem prendeu. E aí a gente vê como as coisas estão sendo tocadas. Então tem a questão da competência, tem a questão de serem julgados todos num balaio, sem conduta individualizada, tem a questão do bis in idem, de estarem sendo condenados por golpe de Estado e também a abolição do Estado do Estado, a abolição violenta do Estado, que é a mesma coisa. Então isso soma-se uma pena a outra. Então é um rol de absurdos que precisam, como eu disse, ser justificado para a manutenção do estado de coisas que favorece as autoridades. Eu acho que esse é o ponto e eu encerro essa inicial análise dizendo o seguinte, que mesmo quando tudo isso passar e sob o custo inclusive da vida de pessoas, porque é isso, a gente não está aqui apenas falando de bobagens, a gente está falando de pessoas que estão presas, pessoas que morreram, né? E aí você bem lembra, eu fiz ontem uma comparação num comentário
falei sobre o filme Ainda Estou Aqui, que está todo mundo falando da época da ditadura. Eu falei, curioso, o que aconteceu naquela época da ditadura está acontecendo agora. Os julgamentos todos políticos, pessoas morrendo, é a mesma coisa. E a diferença é que ali a vítima eram militantes de esquerda, e agora a esquerda é conivente, apoiadora do que está sendo feito com a direita. Né? E quando eu disse isso, muitas pessoas vieram me criticar, dizendo como se ali a ditadura fosse um negócio sagrado, que nunca mais pudesse repetir. Então a empatia é só com o que está no passado, com o que está nas suas fuças, na sua cara, com o que está gritante nos olhos das pessoas, aí não há nenhuma empatia. É sempre mais fácil a gente ter empatia com o passado, é sempre mais fácil a gente ter empatia com o que não está mais no dia a dia nosso, e, sobretudo, é fácil a gente fazer uma defesa da liberdade que seja uma defesa de interesses próprios. Eu, por exemplo, lido com liberdade de expressão, sempre vejo as pessoas defenderem a sua própria liberdade de expressão, sempre defenderem os atos de censura contra elas próprias, mas o duro é defender a liberdade de expressão do outro. A censura, quando atinge o inimigo, que é é aí que você descobre o grande defensor da liberdade ou não, né? E aqui a gente, no Brasil, defende interesses e não valores. Se você defende valores, você precisa olhar para aquilo que aconteceu na ditadura e falar assim, pô, não foi legal. E o que aconteceu, está acontecendo agora também, dizer não é legal. Senão a gente deixa esses fatos meramente soltos na história e isso vai voltar a acontecer com certeza, até porque essa jurisprudência de exceção que a gente está há 6 anos criando, ela vai ficar aí. Quando tudo isso passar, fica como uma herança maldita, como uma espécie de radioatividade que a gente tenta enterrar e aquilo volta para a Terra, sabe? Aqueles gases tóxicos de Chernobyl. Isso vai ficar na jurisprudência e na história, infelizmente, do Brasil. Doutor Sebastião, aproveitando aqui também a fala do doutor André, a gente está lidando com uma realidade que parece que ela não existe, né? Realmente a gente precisa encarar essa realidade de frente, a situação desse pessoal, desses presos, e o descaso que o judiciário tem feito inclusive descaso com a própria lei, né? Então, o que o senhor pensa a respeito até da equiparação do tamanho das penas que está sendo colocada para essas pessoas, né? 17 anos, 20 anos, sendo que a gente sabe muito bem quando conseguem condenar um traficante, um homicida, até um serial killer, até crimes midiáticos, né? Talvez as pessoas não tenham essa pena e não fiquem na cadeia nas condições que estão essas pessoas, os que estão presos, por exemplo, na Papuda e na Colmeia. Gostaria que o senhor falasse a respeito disso. Olha, Fabi, eu conheço muito bem os presídios de Brasília, porque eu fui juiz da vara de execuções do Distrito Federal. E já fiz várias visitas aos presos do 8 de janeiro. Como o professor André falou, prazer estar com você mais uma vez, André, alegria. É uma jurisprudência que está sendo firmada e aplicada, mas que com consequências terríveis para as pessoas. Pessoas presas, como já foi citado no bloco anterior, uma senhora presa há 1 ano e meio ou mais já, porque escreveu numa estátua, perdeu mané, apenas repetiu o que disse o presidente do Supremo Tribunal Federal. Não é? Mas a estátua é um símbolo muito importante e digno de respeito. Maior dignidade, maior necessidade de respeito, os ministros deveriam dar para a própria conduta que eles adotam, que é uma conduta de respeitar a Constituição e respeitar as leis. Então, nessa caminhada, pessoas morreram. Várias pessoas já morreram, porque os que estavam com tornozeleira eletrônica, eu não tenho dado, se o Ezequiel puder atualizar na sequência, mas, salvo engano, já 5 pessoas morreram em decorrência de trabalhos inadequados usando tornozeleira eletrônica. Já teve um suicídio. Então, a toda hora, agora mesmo, eu denunciei um caso do indígena que está preso lá no Paraná, desde 20 de setembro de 2023, sem denúncia. Sem denúncia. Isso não pode ser uma normalidade. Quando tudo isso passar, vai ser contado como a história, e alguns estudantes ou estudiosos não vão entender como isso pode ter acontecido. Mas as pessoas sofreram. As pessoas pagaram o preço e continuarão a pagar.
Nós vimos hoje, mais uma vez, infelizmente, o presidente da República dizer que as penas serão aplicadas, traduzindo já um sentimento do que vai acontecer no futuro no Supremo Tribunal Federal, porque, evidentemente, ele tem informação privilegiada. Então, o sofrimento dessas pessoas, dessas famílias, ninguém vai apagar, ninguém vai retirar. Um sofrimento, por exemplo, não é 8 de janeiro, mas é correlato, tratando de abuso, não é, professor Marcelo? O Daniel Silveira teve o livramento condicional revogado sem uma audiência de justificação prévia que é obrigada, não foi revogada, ofendeu os advogados, dizendo, olha, os advogados não falsearam a verdade. Eu estou na equipe de advogados, eu, doutor Paulo Farias, a doutora Fabiana, a doutora Paola, a esposa do Daniel, e o doutor Michael, ofendendo. Quando foi comprovado que estava tudo ok, agora marcam a audiência de justificação para o dia 4 de fevereiro, quando tudo ele determina, Marcelo, que seja feito em 48 horas. Isso está errado. Não é? Foi pedido o indulto não manda para a PGR, pelo menos até ontem não tinha mandado, não é? Que o indulto ele precede até a avaliação de questão da revogação. Então, tudo isso são violações que o Supremo Tribunal Federal tem feito, como bem dito pelo professor André, desde março, abril de 2019, e as pessoas caladas, assistindo. Daqui a pouco vai concluir o inquérito da petição, que é o inquérito 12.100, que tem 37 pessoas indiciadas, e da forma que a Procuradoria escrever, Marcelo, será a condenação. Então, as pessoas ali estão tranquilas, aguardando a condenação. Eu não entendo como isso pode acontecer. Então, nós, como um movimento como esse de hoje, nós estamos fazendo uma resistência, mas as lideranças políticas tinham que tomar a frente disso. Mas como que as lideranças políticas vão tomar a frente se estão muito satisfeitos com as emendas parlamentares para levar para os seus redutos, para a eleição? Então, o povo está só. O parlamento não reage, o poder executivo está entrelaçado com o poder judiciário, e o Supremo Tribunal Federal vai continuar a praticar abuso. Não é decidir. Decidir uma decisão que ela não está de acordo com o ordenamento jurídico, ela é abuso de poder. E o Supremo Tribunal Federal, como o Marcelo disse agora há pouco, não terá autoconvenção. O ministro Barroso disse no evento de presidentes de tribunais, lá, logo após ele ter tomado posse, num evento no Rio Grande do Sul, no final de... Ele tinha tomado posse já como presidente, não quero precisar a data, disse que quem adquire poder não abre mão de poder, e que o Supremo Tribunal Federal tinha adquirido poder político. Então, alguma coisa está muito errada nessa relação dos poderes constitucionais que foi estabelecido com regras claras lá na Constituição. Quando nós vemos parlamentares sendo processados, retirando a imunidade material do artigo 53 da Constituição, isso é para acuar os parlamentares, dizer, olha, não defenda o povo, que vocês mesmos poderão ser processados. Então, o momento ele é assim, de muita desesperança, mas eu sempre animo as pessoas, eu quero animar as pessoas a que coloquem a revolta que tem para isso ter um resultado concreto. Não podemos ficar esperando, Fabi, de braços cruzados. Não podemos ficar. Com toda certeza. E, gente, eu só quero aproveitar e dizer para vocês que na próxima hora será trazido aqui pela Karina Michelin, jornalista, que as pessoas, se não conhecem, merecem conhecer, ela trará os casos, né, que tanto, porque fica muito impessoal, fica distante, parece que nunca vai acontecer com ninguém da nossa família, mas é perfeitamente cabível, porque são pessoas, senhoras, são pessoas comuns, né, que foram, gente que não tinha nem vida pregressa, criminalmente dizendo, né, teve muita confusão, então esse caso a caso será trazido aqui no próximo bloco, mas como somos advogados e falamos muito, doutor Marcelo, que é professor, já foi procurador, já foi também promotor de justiça, que tem essa assim, missão de tentar falar alguma coisa para os alunos que
estão fazendo direito, que hoje em dia eu nem sei como seja isso. Eu vou dar para cada um de vocês 5 minutos de consideração aí, nós temos, chegando um pouco no final, um pouquinho a menos, gente, para a gente poder deixar marcado aqui que um mundo, que não são todos, né, do mundo judiciário que estão de acordo com esses arbítrios e que tem muito mais. Aqui a gente está colocando a nossa cara, mas tem muitos colegas que sabem do que está havendo no Brasil e parece que o pessoal lá está numa bolha, mas não está de fato. Eu gostaria das considerações finais de vocês, começando aqui pelo doutor Marcelo. Eu queria só aproveitar essa oportunidade para relatar. Eu há mais ou menos um ano, fui chamado para fazer uma palestra na Escola da Magistratura aqui do Rio de Janeiro sobre a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não era do Supremo, era do STJ, em matéria criminal. Peguei 5 casos, 5 condenações, 4 por tráfico, 1 por roubo à mão armada, do Rio de Janeiro, em que os criminosos foram absolvidos no STJ. Numa delas, e eu vou destacar isso porque me parece que há uma dualidade, como se nós tivéssemos hoje 2 sistemas de justiça criminal distintos. Né? O professor Marcília falou aí na questão da individualização de condutas e o desembargador Sebastião falou, né, desses 2 processos, aí, do 8 de janeiro e do Daniel Silveira. 3 traficantes foram presos em flagrante na Cidade de Deus, que é uma área dominada pelo Comando Vermelho, a maior facção do tráfico aqui do Rio de Janeiro. Uma moça que estava com uma banquinha vendendo cocaína e 2 rapazes que estavam do lado dela dando apoio. O STJ absolveu os 2 rapazes porque, segundo ele, embora estivesse plenamente provado que eles faziam parte do Comando Vermelho, a denúncia não individualizou a conduta de cada um. Não disse exatamente o que, dentro do Comando Vermelho, eles faziam. Tá? E aí você compara essa situação com esse processo do 8 de janeiro, tá? Com 2.000 réus, em que o Ministério Público Federal, o promotor do caso, né, me foge o nome do procurador da República, afirma que não há necessidade de individualizar a conduta. Então, aquela senhora vai ser condenada a 15 anos, mas você não sabe se ela entrou no Supremo, entrou no Congresso, não entrou em lugar nenhum, ficou ali na praça com a Bíblia e com a bandeira do Brasil, não importa, porque, segundo ele, não há necessidade de individualizar a conduta. Há necessidade dessa garantia para o réu traficante, mas não há necessidade dessa garantia para a manifestante. Eu terminei a palestra dizendo ali para os juízes e desembargadores que me ouviam, que é o seguinte, a única coisa que eu posso dizer para essa senhora é, da próxima vez, troca a bandeira do Brasil e a Bíblia por 1 quilo de cocaína. E a senhora vai ser tratada com muito mais consideração pela justiça brasileira. Né? É muito triste isso, porque eu sempre ensinei para os meus alunos que o sistema de justiça criminal é um só, que as regras são as mesmas e tem que valer para todos. Não é isso que nós estamos vendo. Nós estamos vendo um ultragarantismo para traficantes, estupradores, assassinos, etc., e uma severidade absoluta e ilegal para Daniel Silveira e para os manifestantes do 8 de janeiro. É uma situação muito triste, essa que nós estamos vivendo. Perfeita consideração, ainda mais falando, né, que os garantistas, agora de ocasião, sempre apontaram, né, as falhas do passado e agora ignoram, sendo, na minha visão, muito mais grave. Né? A gente está com uma situação realmente bem perversa. Doutor Sebastião, quais são as suas considerações aqui finais, os recados que você queira dar? E também, né, como eu sei que o senhor sempre deixa as pessoas com esperança, vamos manter, porque, afinal de contas, o mundo não é só feito dos maus, e há muita justiça, e a justiça divina, né, há de colocar a mão, não é mesmo, doutor Sebastião? Exatamente, Fabi. Eu pego pela palavra do Marcelo, da questão da individualização da pena. O procurador, Marcelo, é o doutor Carlos Frederico, né? Disse que não havia necessidade e embarcou naquela história do crime multitudinário, dando exemplo de estádio de futebol. Então, se você estava ali, não fez nada, mas você estava assistindo, já não precisa individualizar a conduta. Então, isso é a outra grande aberração que foi embarcada pelo Supremo Tribunal Federal. Dizer que, para a população,
que a justiça do meu país não é o Supremo Tribunal Federal. Eu fui juiz por mais de 20 anos, fui desembargador por quase 10 anos, fui presidente da minha associação 2 vezes, fui vice-presidente da Associação Nacional, exerci 8 mandatos na minha associação, representando meus colegas, e posso afirmar com tranquilidade, 80% dos juízes do Brasil não concorda com o que o Supremo Tribunal Federal está fazendo. Ele só não pode falar porque tem o regramento e eles são obrigados a cumprir as normativas do CNJ e da Lei Orgânica da Magistratura. Vai ter um ou outro deslumbrado ou um outro puxa-saco que vai seguir, vai ter, como tem. Nós tivemos agora aí uma juíza que mandou investigar um soldado israelense jogando o país numa crise internacional. Tudo isso aí são os filhotes, aqueles discípulos que já são feitos pelo ministro Alexandre de Moraes, que não é um juiz. Está ocupando um cargo de ministro, mas está longe de ser um juiz. Então, eu digo a minha palavra, as pessoas me perguntam assim, Sebastião, essa luta vale a pena? Eu agradeço muito a Deus pela vida do Ezequiel, da Gabriela e da Carolina, que me colocaram, embora nós tivéssemos muitos contatos, para fazer a sustentação oral inicial desses casos no Supremo Tribunal Federal e para dar uma visibilidade maior, porque Deus permitiu. E também a doutora Juliana, que foi advogada do processo, que permitiu que eu dividisse com ela a tribuna. A palavra é de esperança, a palavra é de fé. Nós temos um Deus que não perdeu o controle da nossa vida e não perdeu o controle da nossa nação. Agora, nós temos que lutar. Não dá para ficar em casa, tomando água gelada e, olha, não, alguma coisa vai acontecer. Não. Vai acontecer, depende de nós. Depende de nós. E nós vamos dizer para eles, como hoje foi dito, nós ainda estamos aqui também. Nós também estamos aqui para resistir a tudo que está sendo feito desse arbítrio da nossa justiça. Aliás, muitos de nós estão realmente aqui porque muitos de nós, é que eu me coloco junto, estão sofrendo agora, nesse exato momento, né, pelas punições severas de pessoas que se intitulam, né, justiceiros, democratas, nossa, viva a democracia, e realmente, né, acabam matando por dentro o que nós temos de melhor, que seria a força das nossas instituições. As nossas instituições estão sendo massacradas por esses que estão no poder. Doutor André Marcília, queria aproveitar também e pedir para você fazer essas considerações finais a respeito do que pensa, né, do que seria o justo, o correto, o ético, o moral, se é que dá para falar isso ainda no Brasil. Bom, não posso deixar de começar essas considerações finais agradecendo o convite. Acho que é uma obrigação, inclusive, a gente estar aqui falando disso e sobretudo, nessa trincheira aqui com pessoas tão ilustres e às quais eu dedico toda a minha admiração pela luta e pelo que pensam e pelo que fazem. E eu acho que é isso que a gente precisa mirar. Não vamos... Nenhuma luta a gente precisa arrebanhar todo mundo. Nem todo mundo vai, né? Eu gosto muito até de uma menção de um psicanalista que ele diz, o herói às vezes é aquele que corre para o lado errado. Então, às vezes a gente não necessariamente... As pessoas se colocam ou acabam se entrando em uma determinada situação por diversas questões e acabam também se ocultando por outras tantas. Não acho que a gente tem que julgar necessariamente quem não entra numa certa trincheira. O que a gente precisa julgar é a pessoa que é incoerente com a trincheira que entra. E eu acho que esse é o grande receio ou a grande crítica que eu faço à nossa classe de jornalistas e a nossa classe de advogados. Nós temos pessoas que lutam, como eu disse, por interesses, não por valores. Ou seja, os garantistas das prerrogativas do passado, cadê esse povo? Tá agora batendo palma e hashtag sem anistia. Aí é lá que estão esses advogados que antigamente diziam que havia muito abuso na época da Lava Jato, não é assim? Então isso é que a gente precisa aqui condenar, a incoerência intelectual de certos colegas e também condenar a passividade de certas instituições, como por exemplo a OAB. Eu acho que isso também precisa ser dito,
porque se a OAB ela se entrincheira ao lado do poder e não ao lado dos advogados, né? Ou ao lado dos advogados que exercem o poder, então para que afinal serve a OAB? Se não serve a nós, servirá a quem? Eu acho que essa é a crítica que cabe, e dizer que nós, advogados, jornalistas, professores, políticos, temos não apenas liberdade, eu digo isso, não apenas direito à expressão, nós temos dever. É o nosso dever estar aqui denunciando abusos. Ou então a gente tem que sempre ficar aplaudindo as tiranias quando elas nos atingirem. Se a gente não liga para quando o sarrafo ou quando o chicote desce no lombo do outro, então quando descer no nosso, a gente foi conivente com o que aconteceu. Acho que é isso que eu deixo de mensagem final. Não sei se é uma mensagem de esperança, mas pelo menos é uma mensagem de força para os que estão unidos nesse momento tão importante, desse dia tão simbólico. Agradeço demais as palavras, agradeço a sua participação, doutor Sebastião. É uma honra tê-lo primeiro como cidadão, viu? Eu digo que tem gente aí que só faz peso na terra, sabe? O senhor não. Então, eu realmente tenho muito orgulho. Doutor Marcelo Rocha Monteiro, professor também, né? Sempre estou lá vendo o que o senhor escreve também no X, né, antigo Twitter, acompanho, o doutor André Marcília também. Então, eu agradeço que nesta hora, né, os bons se encontram. E quando eu digo bons, não são os perfeitos, mas os que têm essa vontade de verdadeira sede de justiça, né? Porque o que nós estamos pleiteando não é a favor de fulano ou beltrano. Ao contrário, é a manutenção da justiça, é o império da lei, é para que não haja mais o lawfare, para que não haja mais esses arbítrios, esses abusos de autoridade, porque vai chegar no lombo de todos eles, aqui parafraseando o meu amigo André Marcília. Pessoal, quero agradecê-los a todos vocês, já vou chamar então a Karina, a jornalista Karina Michelin, que vai então trazer esses casos, né, que ela tem gravado aí, inclusive de bastante impacto. Karina já está por aqui comigo. Olá, Fabi, tudo bem com você? Prazer enorme dividindo tela com esses grandes advogados, doutora Fabiana, doutor Sebastião Coelho, doutor Marcelo, André Marcília, meu parceiro da Gazeta do Povo. É um prazer estar aqui, mas ao mesmo tempo uma tristeza imensa de ter que vir até aqui relatar esses fatos que aconteceram nesse período mais negro da nossa história do mundo contemporâneo brasileiro.